Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas mais recentes diretrizes da Academia Americana de Dermatologia sobre dermatite atópica em crianças e adolescentes. É sem dúvida uma atualização que todo pediatra precisa dominar. Bom, vamos direto ao ponto, né? A grande questão é, o que mudou de verdade no tratamento da dermatite atópica pediátrica? Olha, de 2014 para cá surgiu uma avalanche de novas terapias. Então, como a nossa conduta ali no dia a dia do consultório se adapta a essa nova realidade? Para organizar o raciocínio, a gente vai passar pelo escopo geral dessas novas diretrizes, destacar o que é mais crucial, revisar todo o arsenal terapêutico, do básico ao avançado, e fechar com aqueles pontos práticos que fazem a diferença na consulta. Ok, vamos começar preparando o terreno. É fundamental entender o que essas diretrizes trazem de novo e por que essa atualização era tão esperada por todos nós. A verdade é que o cenário mudou da água para o vinho. Antes de 2014, o nosso arsenal era bem mais restrito, né? Agora, a gente vive uma era de terapias-alvo, muito mais específicas. Por isso, essa atualização, com foco total em pediatria, era mais do que necessária. Ela veio para colocar ordem na casa e nos ajudar a decidir como e quando usar cada uma dessas novas ferramentas. E uma das coisas mais bacanas dessas diretrizes é este algoritmo de tratamento. Ele é, na prática, um mapa, um guia visual que ajuda a gente a navegar pelas decisões terapêuticas. Vamos voltar a ele várias vezes, porque ele mostra o passo a passo, do cuidado básico até as terapias mais complexas. Agora sim, vamos ao filé mignon. As recomendações classificadas como fortes. São aquelas que têm o maior nível de evidência e que, de fato, devem moldar nossa prática clínica diária. É aqui que estão as grandes mudanças. Olha só essa tabela. Ela é um resumo poderoso do que temos de melhor hoje. Dá para ver claramente onde os benefícios superam os riscos. E o grande salto está aqui. A gente saiu de poucas opções para um leque enorme de tratamentos específicos, incluindo os biológicos e os inibidores de JAK. Todos agora com recomendação forte. Isso muda o jogo. E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. E aqui o recado é direto. Corticoides sistêmicos para manutenção a longo prazo? Nem pensar. A diretriz é enfática por causa dos riscos que a gente já conhece bem para o crescimento e para os ossos. O uso deles fica restrito a cursos bem curtos, só como uma terapia ponte para apagar o incêndio de uma crise muito grave. Muito bem, agora vamos construir nosso raciocínio a partir da base, daquele que é o pilar de todo e qualquer tratamento para dermatite atópica, o manejo tópico. E quando a gente fala que hidratante é essencial, não é só impressão clínica, não. Essa recomendação forte se baseia em nada menos que 9 ensaios clínicos randomizados. É ciência pura comprovando que a hidratação é fundamental para restaurar a barreira da pele e diminuir a gravidade da doença. Aqui, a gente precisa ser estratégico. Os corticoides tópicos continuam sendo nossa principal arma para controlar as crises, a inflamação aguda. Já os inibidores de calcineurina, os TCIs, são fantásticos para a manutenção, para a chamada terapia proativa, sabe? Especialmente naquelas áreas mais delicadas, como o rosto e as dobrinhas, onde o risco de atrofia com corticoide é uma preocupação real. E a boa notícia é que o nosso arsenal tópico cresceu. Esses novos agentes não esteroides são alternativas super eficazes. Eles dão mais segurança para a gente e para as famílias que muitas vezes chegam com a famosa corticofobia. São opções com mecanismos de ação diferentes que permitem individualizar ainda mais o tratamento. Mas e quando o tratamento tópico sozinho não dá conta do recado? Aí é hora de subir um degrau e pensar nas terapias sistêmicas, que são indicadas para aqueles casos de doença moderada a grave, com grande impacto na qualidade de vida da criança e da família. E essa tabela mostra bem a revolução que aconteceu aqui. Agora a gente fala em terapia-alvo, em medicina de precisão, biológicos como o dupilumab, que bloqueia vias inflamatórias-chave e já pode ser usado a partir dos 6 meses de idade, e os inibidores de JAK orais representam um avanço gigantesco em eficácia e principalmente em segurança quando comparados aos imunossupressores clássicos. Mas, claro, é importante lembrar que, apesar dos novos medicamentos serem a preferência, os imunossupressores mais antigos ainda têm o seu lugar. Eles são considerados opções condicionais, ou seja, podem ser úteis em cenários muito específicos, sempre pesando o risco-benefício e com um monitoramento laboratorial bem rigoroso. Certo! Agora que a gente já viu bastante coisa, que tal um pequeno teste para ajudar a fixar as informações mais importantes? Vamos lá, são algumas perguntas rápidas baseadas no que discutimos.
Vamos começar com o básico, o alicerce de todo o tratamento, aquilo que é inegociável para todos os pacientes. Agora, uma pergunta sobre o principal não faça isso que a diretriz nos traz. Uma contraindicação formal muito importante para a nossa prática. Aqui a gente pensa na prática. Diante de um desafio comum, que é tratar uma área tão sensível, qual é o diferencial de uma classe de medicação? Essa pergunta é sobre uma das mudanças mais impactantes da diretriz, a expansão da faixa etária para uma terapia biológica, o que mudou completamente a nossa abordagem nos bebês. E para fechar, um ponto fundamental sobre a segurança no uso de uma terapia sistêmica mais antiga, mas que ainda pode ser uma opção. E aqui estão as respostas. Memorizar esses 5 pontos já é um ótimo resumo das principais atualizações. E só um detalhe sobre a última resposta. A triagem da TPMT é crucial, porque pacientes com baixa atividade dessa enzima podem ter uma toxicidade medular grave se usarem azatioprina. É um cuidado essencial. Bom, estamos chegando ao final. Vamos amarrar tudo com uma reflexão e deixar a referência para quem quiser se aprofundar ainda mais. Ter mais ferramentas na mão é sem dúvida excelente, mas isso também aumenta a nossa responsabilidade. A decisão compartilhada, aquela conversa franca com a família, explicando os prós e os contras de cada caminho, alinhando expectativas, isso se tornou a peça mais importante do quebra-cabeça para o sucesso do tratamento. E para quem quiser ler o artigo na íntegra, mergulhar nos detalhes, a referência completa está aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.